Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, minha amiga? Graça e paz no seu coração. Aqui estamos mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus. Não tenho nenhuma dúvida de que essas mensagens têm chegado ao seu coração e Jesus Cristo vai abençoar de maneira muito especial a sua vida, porque assim a Bíblia promete. O tema de hoje é um tema, assim, bem especial. Hoje vamos falar sobre a lei de Deus. A lei do governo de Deus. Mas antes disso, vamos pegar a Bíblia. Eu sei que você está aí com a sua Bíblia na mão, com o seu papelzinho para fazer as anotações, uma caneta, e a partir de agora, prepare o seu coração, aperte o cinto, porque vamos juntos esquadrinhar a palavra de Deus. Vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos nessa oportunidade, por nos conceder a vida. E também com a vida, o Senhor nos concede o privilégio de podermos estudar a Tua Palavra e de podermos descobrir uma verdade presente para o nosso coração. Sabemos que o Teu propósito é reformar o homem, é transformar o homem à Tua semelhança e preparar essa mulher, esse homem, essa família, para que quando o Senhor voltar, possamos juntos estarmos preparados para a Tua volta. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude na interpretação da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem, o tema de hoje, como eu havia dito, é a lei de Deus. Uma pergunta: na sua casa tem lei? Pode responder aí, se sim ou não. Eu posso chegar na sua casa, entrar na sala, começar a ligar a televisão, depois eu entro lá na cozinha, abro a geladeira e como as coisas que tem lá. Daqui a pouco eu adentro a sua casa e vou lá para o quarto. Posso fazer isso? É claro que não, não é verdade? Porque na sua casa tem lei. Porque aonde não tem lei, vira o quê? Vira bagunça. O que você acha? Se na sua casa tem lei, imagine na casa de Deus. O que a Bíblia ensina sobre a lei de Deus? Imagine comigo um mundo sem leis. Leis que nos regem. Leis da física, por exemplo. Se nós transgredirmos as leis da física, não obedecermos ela, se pularmos, por exemplo, de um prédio, pagaremos com a vida. E o que dizer das leis civis? Se não obedecermos às leis civis, se matarmos ou roubarmos, iremos ser presos, com certeza. E a lei do trânsito, ou as leis do trânsito? Se nós transgredirmos essa lei, com certeza vai chegar multa na sua casa. E o que dizer das leis da saúde? Se não cuidarmos do nosso corpo, vamos para o hospital ou até mesmo, meu amigo, para o cemitério. Veja o que diz a palavra de Deus com relação ao que você planta e o que você colhe. O primeiro texto de hoje está no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então a lei da vida também é igual à lei da semeadura. Você não pode plantar uma mangueira e querer colher uvas. É impossível. A mesma coisa é na vida da gente. Conforme é tuas obras, aquilo que você planta, com certeza é aquilo que você vai colher. Você não pode plantar na tua casa ódio e esperar colher amor. Veja o que o salmista fala sobre a lei de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Essa informação é importante. Restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, o propósito da lei de Deus é restaurar. Pastor, restaurar o quê? Lembra que Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden? Foi interrompido o plano original de Deus. Então, ao longo das décadas, ao longo do tempo, Deus, através do Espírito Santo, quer restaurar a imagem dele em você, o caráter dele em você. Louvado seja Deus por isso. Por isso, Deus estabeleceu a sua lei, a lei moral de Deus, a sua santa lei. Pastor, você pode perguntar, aonde está escrito essa lei? Eu quero aprender sobre essa lei, eu nunca ouvi sobre essa lei. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, depois de Gênesis, no capítulo 20. E nós vamos ler assim na sequência,
Vamos ler e vamos tentar dar um pequeno comentário sobre cada mandamento da lei de Deus registrado aqui em Êxodo capítulo 20. Por exemplo, o primeiro mandamento diz assim: não terás outros deuses diante de mim. A palavra de Deus é clara no primeiro mandamento. Nós não temos que ter outro Deus além de Deus. Deus é soberano, Deus é o Criador. É Ele que merece toda a honra e toda a glória e devemos adorar somente a Deus. É isso que Deus está dizendo. É como no relacionamento marido e mulher. Se você é um homem casado, com certeza você não aceita que sua esposa tenha um outro homem. Se você é uma mulher que é casada, sem dúvida nenhuma, você não aceitará o seu marido ter uma outra mulher. A mesma coisa é Deus. Deus é um Deus zeloso e Ele quer que as suas criaturas o adorem em espírito e em verdade. Mas veja o que diz o segundo mandamento da lei de Deus. Está no versículo 4 e 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Essa informação é importante. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, o segundo mandamento da lei de Deus é: não farás para ti imagem de escultura. Mas, pastor, qual é o problema de ter uma imagem na minha casa? O problema é que você vai ser tentado a adorar essa imagem. E sabe quem merece toda adoração? Sabe quem merece todo louvor? Aquele que criou você. Sabe quem merece toda a reverência e todo o respeito? Aquele que criou você. O Deus Criador está dizendo para você: não faça imagem, para que você não seja tentado a adorar essa imagem. É isso que diz o segundo mandamento da lei de Deus. Veja o que diz no livro de Êxodo 20, aí mesmo, no versículo 7, terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Terceiro mandamento, nós não podemos tomar o nome de Deus em vão, ou seja, meu amigo, minha amiga, família, não podemos brincar com o nome de Deus. O nome de Deus é coisa séria. As coisas de Deus são coisa séria. Por isso que o terceiro mandamento diz: não chame o nome de Deus em vão. Quarto mandamento, veja o que diz o verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Vai ter um tema aqui que vamos falar só sobre esse mandamento. Lembra-te do dia de sábado. Não é segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem domingo. Está dizendo o sábado. Esse é o quarto mandamento. Quinto mandamento, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O quinto mandamento faz referência à obediência aos pais. E Paulo disse que no final dos tempos os homens seriam desobedientes aos pais, contrariando o quinto mandamento da lei de Deus. Nós temos que ser obedientes aos nossos pais, temos que aprender com os nossos pais. Quem obedece os pais, consequentemente, obedecerá também a Deus. Veja o que diz o sexto mandamento. Agora é uma sequência, você vai aparecer na sua tela aí, uma sequência de não. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás. Nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Você viu aí a sequência dos não? Não matarás, não adulterarás, não dirás nada contra o teu próximo. Deus escreveu isso na Bíblia para a restauração do ser humano. Veja o que diz o décimo mandamento, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Esse é o décimo mandamento da lei de Deus. Essa lei é a lei moral de Deus. É o décimo mandamento. Não cobiçarás nada que pertence ao teu próximo. Ou seja, tenha um espírito de contentamento. Não é verdade que há pessoas que não têm contentamento?
Pessoas que não se contentam com o que têm, sempre querem mais. Na verdade, não que eles querem mais, eles querem o que os outros têm. Eles querem ter o que os outros têm. E por incrível que pareça, tem pessoas que ele não quer ter o que o outro tem, ele está incomodado com o que o outro tem. O que incomoda é porque o outro tem, ele não quer, mas ele também não quer que o outro tenha. Não cobice nada que pertence ao teu próximo, nem a mulher do próximo, nem o carro do próximo, nem a geladeira do próximo, nem a vida do próximo. Nós temos que ter o espírito de contentamento. Deus pode até não dar para você aquilo que você quer, mas com certeza Deus dará a você aquilo que você precisa. Louvado seja Deus, essa é a lei moral de Deus, é do governo de Deus para manter ordem e para restaurar o ser humano. Eu tenho visto algumas pessoas dizer assim, pastor, essa lei não precisa mais ser guardada não, porque essa lei quem escreveu foi Moisés, e aquilo que Moisés escreveu ficava fora da arca da aliança. São as leis cerimoniais, não precisa ser guardada mais. Será que foi Moisés que escreveu ou foi o próprio Deus? Veja o que diz no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés, escute bem, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de quem? Exatamente, pelo dedo de Deus. Então não foi Moisés que escreveu, não foi Abraão que escreveu, não foi Isaac que escreveu, foi Deus que escreveu com seus próprios dedos. O que você acha? O que você acha, meu amigo, minha amiga? Se Deus escreveu com seus próprios dedos, é importante ou não é? É interessante ou não? Foram pouquíssimas coisas que Deus escreveu com seus próprios dedos. Mas a lei moral dele, ele não deixou Moisés escrever. Ele escreveu com seus próprios dedos em tábuas de pedra, significando que duraria para sempre. 4 mandamentos de um lado, 6 mandamentos na outra pedra. Os 4 primeiros mandamentos numa pedra, amor a Deus, compromisso com Deus. Os outros 6 mandamentos na outra pedra, compromisso com o próximo, relacionamento com o próximo. Por isso que os 2 grandes mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E aí? Essa é a lei moral de Deus, do governo de Deus. Ah, meu querido amigo, minha querida amiga, para que serve a lei de Deus? Tudo bem, pastor, eu entendi, é para restaurar, mas a lei serve para te mostrar algo. Veja o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 7, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Paulo responde, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, escute bem, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, o segundo sentido da lei, propósito da lei, é que a lei me mostra o pecado. Aquele pecado que começou no Jardim do Éden com Adão e Eva, e que prevaleceu e que prevalece até hoje entre os homens, porque todos nós somos pecadores. Mas a lei nos aponta o pecado. É como se fosse um espelho, que você vai ao espelho e vê uma mancha, e vê um sujo aqui, um sujo ali. A lei é para isso. É para nos mostrar o nosso pecado. É para reconhecermos que nós pecamos e somos pecadores. Aí, meu amigo, quando você percebe que está em pecado e que é pecador, para onde você vai? Você vai para o Salvador. Porque o lugar do pecador é diante do Salvador. O lugar de perdão dos pecados é diante de Cristo. Mas como é que você sabe que você está em pecado? É quando a lei diz, é quando a lei acusa. Não adulterarás, não furtarás, não pode matar. Você entende? Não pode ter outro Deus diante dele. Se algum desses mandamentos você está transgredindo, saiba de uma coisa: Jesus está esperando você para perdoar os seus pecados. Veja o que Paulo escreveu ainda no capítulo 7, agora no versículo 12. Por conseguinte, a lei é santa. Olha aí, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Por que Paulo disse isso? Porque Paulo disse que a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Sabe por quê? Porque restaura.
porque é através dos mandamentos de Deus, é através dos mandamentos de Deus que nós vamos até Cristo. Quando você encontra uma sujeira olhando no espelho, o que você faz? Você vai lavar o rosto. A água que lava os pecados é o sangue de Jesus Cristo. A água que limpa o coração é o sangue de Jesus. Então a lei tem um papel fundamental na salvação, na restauração, na transformação e na conversão de uma pessoa. A lei me mostra o pecado, então agora eu corro para Cristo. É como os israelitas no deserto. Quando eles pecavam, eles pegavam um cordeirinho e iam para onde? Para o santuário. E ali no santuário, todo o sacrifício que era feito é para perdoar o pecador. A lei é importante. Por isso que Paulo diz que a lei é santa, a lei é boa, a lei é justa. Ah, meu amigo, como Deus considera aqueles que diz que amam a Ele, mas não guardam a lei? Você pode ser uma pessoa que frequenta a igreja, mas pastor, esse é um tema importante. Eu nunca estudei sobre esse tema, mas eu amo a Jesus, mas o que Jesus fala em sua palavra, daqueles que dizem, eu amo a Deus, eu adoro a Deus, eu sirvo a Deus, mas não guarda os mandamentos de Deus, não guarda a lei do governo de Deus, não guarda a lei moral de Deus. E aí, meu amigo, o que você acha? Veja esse texto aqui, esse texto é poderoso. Presta atenção, 1 João, lá perto do Apocalipse, 1 João, capítulo 2, versículo 4, veja o que diz. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, ele é o quê? Mentiroso, e nele não está a verdade. Eu vou te explicar com profundidade esse texto. Aquele que diz que ama Deus, que adora Deus, que vai à igreja, que lê a Bíblia, mas ele não guarda os mandamentos de Deus, a palavra de Deus diz que ele é mentiroso e nele não está a verdade. Por que a Bíblia diz que quem não guarda os mandamentos é mentiroso? Sabe por quê? Porque você está em pecado. Porque transgredir a lei de Deus é pecado. Você entende? Transgredir os mandamentos de Deus é pecado. E Deus fala que quem diz que ama, mas não guarda os seus mandamentos, está em pecado. E saiba de uma coisa, Isaías diz que o pecado nos separa de Deus. Eu vou te lembrar uma coisa que eu já falei aqui. Lembra quando Adão e Eva pecaram? O que foi que aconteceu? Qual foi a primeira consequência do pecado de Adão e Eva? Eles foram expulsos do Éden, que significava a presença de Deus. Então, quando você não guarda os mandamentos de Deus, você está em pecado. Eu estou em pecado. E o pecado, meu amigo, ele nos separa de Deus. O pecado nos distancia desse Deus maravilhoso que quer nos abençoar. É isso que diz a palavra de Deus. É por isso que não existe adoração. Escute bem, não existe adoração se não tiver obediência. É como um pai e como um filho. O filho diz para você, papai, eu amo você, mamãe, eu amo você. Aí você fala assim, vai comprar ali uma farinha. E o moleque não vai. E ele resmunga. E ele não quer ir, e ele discute. E dá preguiça no menino. E aí? É ou não é para duvidar desse amor? Porque quem ama, obedece. Meu amigo, minha amiga, eu gostaria que você agora apertasse o seu cinto. Já andou de avião? Aperte seu cinto, porque agora nós vamos fazer alguns voos bem mais altos sobre esse tema. Não existe adoração sem obediência. É muito fácil cantar, louvar a Deus, até ler a Bíblia, mas eu quero ver obedecer. Obedecer. A palavra de Deus diz que só será batizado com o Espírito Santo aqueles que obedecem os mandamentos de Deus. Ah, pastor, mas sabe, Jesus quando veio morrer na cruz, ele aboliu os mandamentos. Ele aboliu as leis, algumas leis cerimoniais. Mas eu não estou falando de lei cerimonial, eu estou falando da lei do decálogo de Deus, eu estou falando da lei moral de Deus, que ele escreveu com seus próprios dedos. Presta atenção, meu amigo, ele escreveu com seus próprios dedos. Jesus veio abolir a lei? Veja esse texto. Vamos ver o que Jesus falou. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18.
É Jesus falando. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Foi Jesus que falou isso. Eu não vim revogar a lei, eu não vim revogar os que os profetas falaram, eu vim estabelecer a lei, porque você sabe, quando a lei foi dada no Monte Sinai, você acha que Jesus não estava lá? Jesus é Deus. Ele estava lá com seu Pai e o Espírito Santo. É por isso que Jesus não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. A lei que me diz aonde eu estou errando, a lei que me diz aonde eu estou pecando. E quando eu descubro que eu pequei, para onde eu vou? O pecador vai para o Salvador, arrependido, quebrantado, suplicando as bênçãos de Deus, o perdão de Deus. Veja o que diz, veja o que Jesus falou em João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. É o que Jesus falou. Entendeu aí? Quer permanecer no amor de Deus? Eu não tenho dúvida que você ama a Deus, não tenho dúvida nenhuma. Mas para você permanecer no amor de Deus, é necessário obedecer os mandamentos de Deus. Outro dia alguém me falou assim, não, pastor, esses mandamentos aí não é para ser guardado mais. Eu falei, então na tua igreja pode adulterar? Então na tua igreja pode matar? Porque é no mandamento de Deus, é na lei moral de Deus que está escrito, não matarás, não adulterarás, é na lei de Deus que está escrito isso. Então quando alguém diz assim, não precisa mais guardar mandamento, então meu amigo, você está encrencado, porque pecado é a transgressão dos mandamentos. Quem não permanece no amor de Deus é quem não guarda os mandamentos. Você entendeu? Agora, pastor, mas será que tem na terra alguém que consegue guardar os mandamentos de Deus? Deixa eu te responder aqui antes de lermos o texto, tá? Antes de lermos o texto. É fácil servir a Deus? Não, é claro. É fácil ir para a igreja? É claro que não. O que é mais fácil? Ir para a festa do mundo ou ir para a igreja? É claro que ir para a festa às vezes se torna mais fácil. É ou não é verdade? Quantos convites você já recebeu de um irmão, de um pastor para ir para a igreja e você, sabe, nunca foi? Mas Jesus Cristo está te alcançando, não é verdade? Porque você está aqui comigo nessa série Uma Voz de Esperança. Agora, pastor, tem alguém aqui na terra que consegue guardar os mandamentos de Deus? Veja o que diz o texto. Apocalipse, capítulo 14, verso 12. 14, verso 12 diz assim: aqui está a perseverança, essa palavra é a palavra-chave desse texto, perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em quem? Em Jesus Cristo. A palavra-chave desse verso é perseverança. Perseverança, meu amigo, perseverança, meu irmão. Ah, pastor, tem alguém que guarda? Tem, porque tem gente perseverante. É fácil guardar os mandamentos de Deus? Quando você ama, é fácil. É igual ao casamento, meu amigo. Quando você ama a sua esposa, é mais fácil realizar os sonhos dela. Quando você ama os seus filhos, é mais fácil realizar os desejos deles. Quando você ama a sua família, é muito mais fácil investir grana na família. Porque a família é uma instituição e precisa de um investimento para você ter um retorno eficaz. A mesma coisa é a obediência a Deus. É preciso um esforço da sua parte. Na verdade, a obediência aos mandamentos de Deus é um esforço humano junto com o divino. É a terra unida ao céu. É o pecador unido ao Salvador. É o seu interesse com o interesse de Deus. É os teus sonhos junto com os sonhos de Deus. Louvado seja Deus por isso. Perseverança. Perseverança. Agora, olha a bênção que Deus oferece para aqueles
aqueles que verdadeiramente amam a Jesus, são obedientes à palavra de Deus, à lei de Deus sagrada. Veja o que diz o Salmo, capítulo 1, verso 1 e 2. Salmo, capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Preste atenção agora. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora veja o que diz o verso seguinte, versículo 3. Ele é como uma árvore, escute bem, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Louvado seja Deus! E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aquele que não anda no conselho dos ímpios, no caminho dos ímpios. Pastor, que caminho dos ímpios é esse? Da bebida, da droga, do cigarro. Você entendeu? Das festas do mundo, que o prazer lá só dura 5, 4 horas, só no final de semana. Daqui a pouco teu coração está totalmente vazio. Então as pessoas que não andam nesses caminhos tortuosos, de promiscuidade, de prostituição, de bebedice, de droga, de tanta coisa ruim, as pessoas que não andam nesse caminho, mas antes têm o seu prazer na lei de Deus, ou seja, foge do pecado. A palavra de Deus é clara, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, e dá o fruto. E no finalzinho do verso 3 diz assim, e tudo que ele fizer será bem sucedido. Será que eu estou pregando para alguém que não está sendo bem sucedido? Será que eu estou pregando para alguém que tem labutado na vida, mas as coisas não estão dando certo? O casamento não está dando certo, os empreendimentos não estão dando certo, os teus sonhos viraram pesadelos? A palavra de Deus está garantindo para mim e para você que se meditarmos na lei, se formos obedientes à lei de Deus, nós seremos bem-sucedidos para a honra e a glória de Deus. Você não diz amém por isso? Diga aí, glória a Deus por isso. Ah, meu amigo, não é só isso não. Não é só isso não. Olha o que diz o Salmo 119, é o maior salmo da Bíblia. Salmo 119, versículo 1. Diz assim, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Louvado seja Deus por esse texto. A palavra bem-aventurado significa feliz. Feliz o homem, feliz a mulher, feliz o filho, a filha, a família que andam na lei de Deus. Quando Jesus encontrou a mulher samaritana lá em Samaria, meio-dia, era um meio-dia. Esse relato que eu estou falando está em João capítulo 4. Quando ela encontrou Jesus ali no poço de Jacó, essa mulher tinha um questionamento teológico, bíblico na cabeça. Ela não sabia qual era o lugar de adoração. Ela perguntou para Jesus, Senhor, aonde devemos adorar? Os meus pais dizem que é aqui em Samaria. Vocês dizem que é em Jerusalém, afinal, é em Jerusalém ou é em Samaria? Jesus então disse para a mulher samaritana, nem é em Jerusalém, nem é em Samaria. Porque o que o Pai busca não é o lugar de adoração. O que o Pai busca são os adoradores, aqueles que adoram a Deus em espírito, preste atenção, em espírito e em verdade. Meu amigo, adorar a Deus em espírito e em verdade é obedecer os mandamentos de Deus, é obedecer a lei de Deus, e a Bíblia nos dá uma garantia de que se formos obedientes à lei moral de Deus, aos 10 mandamentos de Deus, escrito pelo dedo de Deus, sabe o que vai acontecer? Você será feliz, tudo que você fizer será bem sucedido, diz a palavra de Deus, é uma garantia para mim e para você. Deus escreveu esses mandamentos em tábuas de pedra, significando que durariam para sempre. Quem não obedece os mandamentos de Deus está em pecado, e o pecado é terrível, porque o pecado nos separa do nosso Deus, o pecado nos separa da bênção de Deus, do conforto de Deus, das coisas lindas que Deus tem a nos oferecer. É por isso que nesse momento é que eu irei orar por você, com você, diante do Deus que está sobre você,
para que eu e você possamos ser obedientes à voz de Deus, à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus. Quer você ser obediente à lei de Deus? Com perseverança, com firmeza, com fé. Guardar os mandamentos de Deus para receber as ricas bênçãos que Deus tem a oferecer para mim e para você. É isso que você quer? Então levante a sua mão com a Bíblia assim aberta como eu estou, a Bíblia na mão e as mãos levantadas, e vamos orar a Deus. Querido Pai, obrigado porque nesta oportunidade o Senhor nos concede o privilégio de conhecermos mais uma verdade importante da Tua palavra, a lei de Deus. A lei de Deus nos mostra o pecado, e quando a lei nos mostra o nosso pecado, devemos correr para o Salvador, porque só Jesus nos limpa, é Jesus que nos purifica. Por favor, nos ajude a guardarmos os Teus mandamentos. Nós queremos Te adorar em espírito, mas também em verdade. Queremos permanecer no Teu amor. Nós não queremos ficar apenas no Teu amor, nós queremos permanecer no Teu amor. Queremos viver no Teu amor. Abençoe esse amigo, essa amiga, essa família aqui representada, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, sua casa, sua família, seus sonhos, e até o próximo estudo. Amém. Que bom que você ficou até aqui. Nós temos um lindo presente para você e ele pode chegar aí na sua casa. Quer saber como? É muito fácil. Na descrição desse vídeo existe um link para preencher um formulário. Você só precisa preencher o seu nome, telefone e endereço. Pronto, o presente chegará na sua casa. Se você gostou desse vídeo, aproveite para curtir e compartilhar esse canal. Afinal, compartilhar este canal é levar esperança. Que Deus te abençoe!